E pessoal, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Conversaremos sobre essa coluna aqui do Tássio Lohan no jornal Metrópolis, que afirma aí que a Crefisa foi condenada pela justiça após cobrar uns juros abusivos de mais de 1000%. Sendo específico, é 1082% aí de uma senhorinha, uma idosa, né? Isso daí só mostra os juros que estão sendo praticados no Brasil com a justificativa para compensar o risco da operação. Vamos conversar sobre esse caso, o que isso daí realmente aconteceu, vamos aqui entender. Já considera então deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações, conversa comigo aí embaixo o que você acha disso tudo e vamos ao que interessa. Bem, pessoal, aqui essa matéria é de hoje, 14 de dezembro, saiu essa decisão aí da Justiça a respeito aí da Crefisa, que cobram esses juros abusivos, né? Isso daí é pior que juros de agiota, né? Nenhum agiota vai cobrar 1082% ao ano, né? Porque isso daí seria algo impagável. Eu vou fazer só um cálculo com vocês aqui, ó. Vamos pegar uma calculadora, o que significa 1082%? Você tem noção do que é 1082? Suponha que você vai emprestar, sendo um idoso, né? R$1.000, olha só o cálculo que eu estou fazendo, R$1.000, certo? A gente vai multiplicar isso daí por 1082% para a gente achar esse número. Vamos ver aqui, você devolveria para o banco R$10.820, emprestou 1.000 e devolve 10.820, tá bom para você? Certo? Coisa que a gente já reclama de juros abusivos ali na casa de 100%, né? Quando você empresta 1.000, tem que pagar 2.000, devolver ali 100% de juros, e aqui, gente, né, 1082% é algo já absurdo, né? É um juros impagável. Então, você emprestando aí um valor, você está vendo aí a grandiosidade dos juros. Isso daqui é justo ou não é? Por que, então, a Justiça condenou a Crefisa aí nessa situação? E foram 3 empréstimos, tá? Com juros abusivos. Isso daqui só mostra, pessoal, o quanto é importante você conhecer de juros, um pouquinho de matemática financeira, para você não ser enganado diante desses empréstimos consignados, né? Ou empréstimo pessoal, crediário, que você vê nessas financeiras e até em bancos, e até também, pessoal, em bancos digitais, fintechs. Tome cuidado, eu já fiz vários vídeos aqui, né, a respeito disso, e quanto os juros é alto, pessoal, mesmo sendo uma operação enxuta de uma fintech, um banco digital, que era para ser algo mais tranquilo, né, por não ter todo o aparato de agência física, etc. Então os custos são menores, né, por ser apenas no app o atendimento. Então, pois é, pessoal, até de maneira virtual a gente vê isso. Então, nesse caso aqui, ocorreram 3 empréstimos, tá? E o Tribunal do Paraná, de Justiça do Paraná, condenou, então, a Crefisa nesse sentido. Então, por impor esses juros de mais de 1000% a uma senhorinha de 74 anos. Bem, o que eles argumentam? Vamos aqui. Eles argumentam que é para compensar o risco. Que risco é esse? Risco da idade, né? Risco de alguma coisa acontecer. Então, se a pessoa não pagar, então eles já estão cobrando juros muito exorbitantes para compensar esse risco. Mas, gente, não é necessário um juros dessa natureza aí para compensar um risco de uma senhora de 74 anos. Não é preciso, né? O máximo que poderia ter é um juros de 100%. A minha avó já pegou uma vez um empréstimo consignado. Nós já ficamos loucos por vermos apenas o juros de 100%, dobrando, tá? Isso em 24 meses, isso daí em 12 meses, 24 meses, não lembro muito bem, certo? Imagine um juros de 1082. Então, uma senhora muitas vezes que vai lá sozinha, então vai com um acompanhante que não entende o que está acontecendo, tá? Não entende um pouco de matemática financeira, começa a acompanhar ali a operação e não percebe a taxa de juros exorbitante. Então, para você não ser enganado, atente-se a esse vídeo, pessoal. Acompanhe as operações de empréstimo de um idoso, tá? Acompanhe a operação de empréstimo até de uma pessoa que não é idosa muitas vezes, por não conhecer sobre matemática financeira, juros simples, né? E que você percebe aí que o custo efetivo total vai dar algo explosivo. Então,
aqui ocorreu esta condenação, e olha só, eu quero mostrar aqui para vocês a matéria do Metrópolis, eles trazem aqui os valores, eles eram pequenos, tá, gente? É isso daí que eu mais me preocupo, porque em valores menores, né, você não deveria ter toda essa taxa de juros. Né? Isso daí a gente muitas vezes observa em valores grandiosos, né? 10 mil, 15 mil, que não justificaria também, tá? Seria só um juros maior, mas não na casa de 1000%. Mas esse empréstimo aqui, o valor era muito pequeno. Olha só, na ação revisional consta um contrato inicial de 1.396 na Crefisa em setembro de 2018, parcelado em 12 vezes de R$ 341. Então, os valores não eram tão expressivos, tá? Não era 5 mil, 10 mil, e mesmo assim, em valores baixos, né, foi cobrado um absurdo de juros. Olha só aqui, nesse empréstimo aqui foi 341 vezes 12 vezes. 341 vezes 12, melhor falando. Olha lá, foi no final o pagamento aí na casa de 4.092, né? A senhorinha tinha que devolver 4.092 por um empréstimo de 1.396. Deu para entender? Só 833 foram liberados a cliente, ou seja, nem esse valor de 1.396 foi liberado integralmente, né? Foi uma parte menor, só 833 foram liberados. Então, isso porque era uma espécie de refinanciamento, né? Ela já estava aí tendo dívidas anteriores, então a Crefisa, a financeira, vendo que já tinha outros empréstimos tomados, ela foi lá e elevou mais os juros, por conta do risco da operação, porque já tinha empréstimo da idade, etc. Então, coisas que as financeiras, bancos, né, fintechs, muitas vezes alegam devido ao empréstimo de um aposentado. E eu quero até dizer outra coisa aqui para vocês, empréstimo de aposentado, o risco é menor, não é um emprego formal de CLT que a pessoa pode aí perder, né, a sua posição na empresa, sair de uma hora para outra e ficar devendo o banco, né? Tem uma garantia aqui de ser um aposentado, que sempre vai receber, né, de maneira vitalícia aí esse valor até a sua partida desse mundo. Então, gente, é um negócio aqui absurdo, né? Então, ele fala aqui que as taxas de juros foram fixadas em 20% ao mês. Gente, eu já me bato com taxa de juros que eu estou encontrando por aí em bancos digitais, tá? Fintechs, instituições de pagamentos. Inclusive, eu vi até isso no Mercado Pago, que eu vi juros de 10%. Eu fiz um vídeo aqui incrível, gente. Aqui foi cobrado 20% ao mês, e lá no Mercado Pago, né, tá metade disso, já está chegando a 10% o crediário, o crédito pessoal. Então é hora de rever isso, é hora de os clientes cobrarem e não tomarem esse tipo de empréstimo, porque os juros deles são absurdos, tá? E ao mês, olha só, foi 20% esse empréstimo aqui, ao ano dava 837%, gente. É um absurdo, é por isso daí que pula para quase 1000% quando ela foi tomar mais algum outro empréstimo, certo? O segundo empréstimo, olha só, totalizou R$ 371 em dezembro do mesmo ano, 371, olha o valor pequenininho, tá? Dos quais só 366 foram liberados, olha só o absurdo, e que foi dividido em 12 vezes de R$ 93,70. Vamos ver isso daqui? 12 vezes R$ 93,70. Isso daí dava R$ 1.124 para um empréstimo liberado somente de R$ 366. Então, a pessoa aqui, menos 366, a pessoa pagou R$ 758 de juros, gente. Olha só. E por que isso daqui é importante sair na mídia? Tá? E no final dessa operação, antes de falar da importância de sair na mídia, nas redes sociais, esse tipo de informação, para a gente ficar alerta, olha aqui, ó, foram 22% de juros, aquele outro foi 20%, né? 22% de juros ao mês, olha isso, chegando a 987% ao ano. Então, quase aí 1000%, né? Então, ia escalando esses empréstimos aí, né? Empréstimo em cima de empréstimo, para compensar os riscos operacionais, a idade, né? Outros empréstimos estavam sendo tomados, né? O banco aí, a financeira nesse caso, né? Elevava os juros aí drasticamente. Então, qual a importância disso daqui? É de você, primeiramente, comunicar ao PROCON, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, aqui, ele proíbe esse tipo de prática, porque isso daqui já é algo quase que beirando não, já é mais do que,
né, uma agiotagem, é um juros, né, muito explosivo, muito difícil de pagar, impossível de pagar. Tá? E o que é importante? Você sempre denunciar para os órgãos competentes. Inclusive, até valia uma denúncia no Banco Central. Tá? Ali na página de reclamações do Bacen, você pode reclamar desse tipo de operação, desse tipo de operação aqui, onde os juros eles estão abusivos. Então, não esqueça desses detalhes. Tem o PROCON, tem o consumidor.gov.br, né? Tem o Banco Central, porque você está aí cheio de razão, porque fere o Código de Defesa do Consumidor, a prática de juros abusivos. Mesmo a instituição declarando que isso daí é para compensar o risco, certo? Então, isso daqui mostra que nós, como cidadãos e clientes dessas instituições financeiras, nós precisamos estar de olhos abertos. Então, comunique, né, o idoso que mora com você ou que você conhece na família, né, e até pessoas mais leigas, que são mais novas também, que não têm conhecimento disso, né, para elas ficarem de olhos abertos. Esses juros aí podem ser empurrados, né, aos consumidores. Então, pessoal, aconteceu essa situação, era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Esses empréstimos aqui que foram ofertados e tomados, né, por uma cliente, né, aposentada aí, e que totalizou tudo isso de juros. Tá? A Crefisa, ela fala aqui, tem sido investigada pelo MPF, Ministério MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal. Então, você percebe aqui, como já mostraram em outras matérias aqui do Metrópolis, né, eles estão falando, o órgão instaurou inquérito para apurar a denúncia de que a instituição financeira estaria violando o CDC e cobrando juros abusivos, né, dos clientes. Isso daqui só foi um caso, gente. Não sabemos se tem outros casos, porque as pessoas muitas vezes não se manifestam, né, por vergonha, por medo, certo? Porque não conhecem seus direitos, não tem um familiar observando, olhando esse tipo de prática. Tá? Que as pessoas estão tomando esse tipo de empréstimo e não observam os juros, certo? Observam apenas a parcela, dá para me pagar 24 vezes de R$90, 12 vezes, né, de R$50, e a pessoa pegou uma merreca de dinheiro, tudo que ela está pagando ali é a maior parte juros. Tá? Então, observe, eu já disse aqui os caminhos que você deve tomar quando você vê esse tipo de situação. Né? Isso já você conhece algum senhorzinho ou senhorinha, né, que tem tomado empréstimos aí na sua família, nos seus familiares, né? Veja lá o contrato, certo? Veja se é um juros abusivo também. Não precisa só ser na Crefisa. Observe de outras financeiras, né, outros bancos e até bancos digitais, fintechs. Veja se ocorreram esses juros aqui de maneira explosiva e acione os órgãos competentes, porque você tem um direito, tá? E também o dever de denunciar. Tá? Você tem os seus direitos aí que precisam estar dentro do Código de Defesa do Consumidor e o seu dever é denunciar, falar para as autoridades competentes, principalmente Banco Central, gente, porque o Banco Central vai ver essa prática, porque ela é ilegal. Tá? E o próprio Código de Defesa do Consumidor, você está amparado, né? E você pode acionar também ali, né, o PROCON aí da sua cidade, tá ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Fique ligado nessa situação, acompanharemos aqui os desdobramentos disso, se ocorrerem aí mais informações sobre esse caso, tá? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você acha disso daí. Você acha importante a sociedade estar denunciando? Você acha um absurdo esse tipo de juros? Comenta aí embaixo, a gente vai conversando sobre essa situação. Isso aqui só foi um caso que a gente viu, podem ocorrer aí outros casos, né? Aparecer aí outros casos na mídia, nas redes sociais e que mostra só a importância de estarmos ligados. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal John Financeiro. Vamos conversando aí embaixo, tá? Vamos trocando uma ideia a respeito disso, tá? E eu quero um comentário aí que a gente vai respondendo cada um, tá ok? De maneira saudável, vamos conversando aqui nos comentários. Muito obrigado, até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!